O Coelhinho do Halo Azul é um registro histórico transmitido no dia 3 de novembro de 2024. Ele conta uma história inspirada nos contos de Hans Christian Andersen e foi escrito no ano de 1959. É a primeira história infantil escrita na cidade de Joinville por Adolfo Bernardo Schneider. O texto foi escrito em forma de peça teatral, uma espécie de radionovela que foi transmitida pela Rádio Cultura de Joinville naquele ano de 1959, em dezembro. Posteriormente, foi repetida em 1960. O Coelhinho do Halo Azul é um registro histórico da nossa literatura infantil. A história dá conta de um diálogo de Hans Christian Andersen, o pai da literatura infantil, com algumas crianças. Então, toda vez que você ouvir a palavra Andersen em primeira pessoa, é como se fosse o próprio autor conversando com as crianças. Andersen. Vocês já ouviram falar alguma vez do Coelhinho do Halo Azul? Não? Então venham aqui, crianças, venham. Vamos sentar todos debaixo dessa bonita figueira e prestem bastante atenção, porque eu vou contar a vocês a história do Coelhinho do Halo Azul. Pois conta, titio, conta! Conta, já estou ansiosa para ouvir essa história. Então todos sentam-se sobre pedaços de madeira, formando um semicírculo ao pé daquela figueira. Andersen. Está bem, vou contar então a história. Era uma vez uma menina pequenininha como vocês. Tinha os olhos azuis e os cabelos louros, que a sua vovozinha arrumava toda manhã em duas lindas tranças que caíam, grossas, sobre os ombros de Mariazinha. Sim, pois quase me havia me esquecido. Mariazinha era o nome da menina. Nem sei como quase podia esquecer deste nome, pois é tão bonito. Não acham vocês também? Todos responderam em conjunto: sim, estamos todos gostando da Mariazinha. Andersen. Pois é. A vovozinha também gostava muito da Mariazinha, tomando sempre conta dela, pois a menina não tinha mais pai nem mãe. Como deve ser triste, né? Para uma menina não ter mais pai nem mãe. Não acham vocês também? Coitada da Mariazinha, disse uma menina. E todas as outras repetiram juntas: é sim, coitada dela. Então, ela ficou morando com a vovozinha, que era muito bondosa. Todo dia se levantava já bem cedo para ferver o leite para a netinha, e quando esta se encontrava na escola, escutando com atenção o que lhe ensinava a professora, a velhinha cuidava do almoço e ao anoitecer novamente da janta. Sabem vocês que a carestia era muito grande, tão grande como hoje em dia, quando tudo está tão caro que a gente pobre não pode mais comprar quase nada. Pois a vovozinha da menina sempre estava aflita. A netinha estava crescendo a olhos vazios e tinha fome quase o dia inteiro. Mas isso vocês sabem com certeza muito melhor do que eu, como a gente sempre tem fome quando se é pequeno e sempre gosta de comer. Uma menina bem gorduchinha falou: sim, nós também gostamos sempre de comer. Andersen. Pois bem, morava a Mariazinha com sua avó em uma aldeia, bastante longe de uma cidade grande, e esta aldeia estava rodeada de todos os lados de uma grande floresta, de árvores muito altas e de folhagens espessas. E assim, todos os homens da aldeia eram lenhadores. Sim, todos eram lenhadores. O trabalho de todos
era cortar lenha. Cortavam essas árvores muito grandes e faziam toras, que eram levadas para a cidade grande, onde havia uma grande fábrica. Sabem vocês onde se fabricam toda espécie de mobília? É nesse lugar que eu digo. Olha, nós também temos mobília em casa. As meninas riam e se identificavam com a história. Estava chegando o Natal. Sabem vocês que Natal é a festa do nascimento do menino Jesus. Se comemora o dia que ele veio ao mundo, tão pequenino como outro neném qualquer. E dizem que tinha olhos azuis, mas não sei ao certo se isso é verdade. E sorria sempre, isso eu tenho certeza. E acreditem vocês, meninas, com as suas mãozinhas ele prendia os raios do sol, tanto assim que onde ele se encontrava sempre havia claridade, fosse de dia ou de noite. Ele sempre prendia os raios do sol e depois soltava. Uma menina já maiorzinha disse: como deve ser bonito isso, titio, prender e soltar os raios do sol. Sim, com certeza era muito bonito. Mas como eu estava contando, eram tão pobres e como a vovozinha gostava tanto da Mariazinha, ela chorava muitas vezes por dia. Ia então sempre à igreja para pedir à mãe do menino Jesus para que as ajudasse, para que não houvesse mais falta de quase tudo. Vocês estão ouvindo a chuva? É, chovia muito naquela tarde. Eles moravam na Europa, sabem vocês? Que fica do outro lado do oceano e que é um país onde faz muito frio no inverno, especialmente no tempo de Natal, quando os rios e as lagoas estão puro gelo e os campos e as árvores todas cobertas de neve. Imaginem vocês as árvores branquinhas. É como se essa chuva que cai agora se congelasse tudinha e cobrisse tudo de branco. Mas já faltava lenha na casa deles. Acreditem vocês, apesar de morarem perto de uma grande floresta. O frio penetrava na casa por uma vidraça quebrada e não tinham, coitados, nem o dinheiro para mandarem fazer o conserto. Pois vocês se lembram, a vovozinha tinha poucos recursos. Sempre trabalhava também um pouco fora, mas ela já estava velhinha e cansada, e assim o seu trabalho já quase não rendia. E a Mariazinha ainda era muito pequena para ajudar a ganhar dinheiro. Ela também ia para a escola, titio? Sim, é claro. Ela era ainda pequenininha e franzina, mas frequentava a escola da aldeia. Mas como fazia muito frio e nevava sempre, também os lenhadores há muito tempo não podiam mais trabalhar na floresta para cortarem as árvores e para mandarem as toras para a cidade. O frio e a neve não deixavam, e como não podiam trabalhar, também não tinham ganho e sofriam de igual maneira como a vovozinha e a Mariazinha. Era, pois, uma aldeia realmente pobre. Todos os moradores eram tão pobres como os ratinhos na igreja. Vocês já viram alguma vez um ratinho numa igreja? Sim, titio, eu já vi um uma vez, mas eu morri de susto. Com certeza era bem pequenininho e bem magrinho, pois na igreja não há nada para se comer, e assim os ratinhos da igreja são os mais pobres de todos. Na mesma situação estavam os habitantes da aldeia, que ficavam sempre sentados em suas casas, olhando tristemente para o tempo que não queria clarear. Mas, como a noite de Natal seria assim como hoje, o pastor reuniu todas as crianças pequenas como vocês dentro da igreja e lhes contou como tudo havia acontecido. Há tantos e tantos anos, quando nasceu o menino Jesus e a sua santa mãe, que também era pobrezinha, não dispondo de outro lugar para deixar o menino, o deitou em uma manjedoura. E havia no conto do pastor também uma boa fada que mostrou o caminho aos pastores que queriam ver e adorar o menino Jesus. Mariazinha gostou muito da história do menino Jesus e da boa fada e ficou profundamente impressionada. Ela logo pensou:
E se ela fosse procurar a boa fada e lhe contasse a aflição de toda a aldeia? Lembrava-se dos olhos tristes da sua vovozinha e do frio e da fome que reinavam em todas as casas daquele lugar. Vocês todos, com certeza, já terão notado que Mariazinha possuía, assim como todas as crianças bem formadas, um coração muito bondoso e muito sensível. Ela gostava sobremaneira de sua querida vovó, mas gostava também dos seus pobres vizinhos e de todos os outros moradores da aldeia. Dias seguidos, a Mariazinha já rezava ao menino Jesus para que voltassem todos a serem felizes e contentes, para que voltasse o sol e não fizesse mais frio, para que voltasse todo o tempo bom, para que os lenhadores pudessem novamente trabalhar e ganhar o seu sustento, para si e para as suas famílias. E sabem vocês o que a Mariazinha resolveu fazer de repente? Pois ela resolveu ir à procura da boa fada que devia morar na grande floresta. Pois era preciso que alguém fosse depressa lá, pedir à boa fada para que ajudasse, pois hoje era Natal, era preciso que todos voltassem a serem felizes. Com toda certeza a boa fada morava muito longe e não podia saber o que estava se passando na aldeia. É verdade, titio. Essa aldeia fica no meio de uma grande floresta, né? É isso mesmo, minha filha. É assim mesmo. Como a Mariazinha se encontrava vestida no momento, ela foi, caminhando pela floresta dentro. Já era tarde e a última claridade do dia penetrava com dificuldade por entre os altos troncos das árvores, e assim não demorou que toda a floresta se tornasse escura como a noite. Mariazinha, que até então estava caminhando por um atalho que julgava iria conduzir até onde devia morar a boa fada, sentiu então que estava perdida. Perdida, sozinha, naquele mato alto, escuro e frio. Pensem vocês uma vez como deve ser triste para uma menininha, pequena ainda, na idade de vocês, perdida no meio de árvores altas e espessas e no escuro, longe de papai e de mamãe, como no caso da nossa Mariazinha, longe da sua querida vovó. Coitadinha dela! As crianças pareciam que falavam numa única voz. E como ela, nenhum caminho mais enxergasse na noite escura, e como se sentia só, ela caiu de joelhos e começou a chorar, rogando à boa fada para que viesse depressa socorrê-la. Enquanto assim rezava para o menino Jesus e rogava à boa fada para que viesse ajudar, viu de repente, perto de si, no chão, uma claridade tão bonita como nunca antes tinha visto. Era um coelhinho branco, bem mansinho, e tudo envolto em uma claridade azul. Vocês não acreditam como a Mariazinha se sentiu contente. Naturalmente, ela compreendeu logo, pois ela também já era bem inteligentezinha, assim como vocês também são, que a boa fada lhe havia enviado o coelhinho bonito para ajudar e para lhe mostrar o caminho, e assim ela deixou de chorar e falou ao coelhinho que estava acocorado aos seus pés. Meu bonito coelhinho branco, quanto és bonzinho por teres chegado até aqui para alumiar o meu caminho. Queres mostrar-me depressa onde mora a boa fada, sim? Ao que respondeu o coelhinho de halo azul, com sua voz bem fininha. Pois sim, eu vou levar você para a casa da boa fada. Você deve apenas seguir os meus passos, porque iluminarei o seu caminho. E dessa maneira foram os dois caminhando juntos, pois o coelhinho sempre ia na frente, mostrando o caminho, o qual ficou iluminado, como se fosse dia claro. E a Mariazinha podia assim andar depressa, sem receio de cair ou de se machucar. E foram andando, até escutarem por perto o rumejar de uma cascatinha que escorria de um rochedo. Foi ali que falou o coelhinho. É aqui que mora a boa fada.
E pensem vocês na felicidade da Mariazinha quando se viu diante da boa fada, que lhe apareceu sorridente em seu manto de cristal, transparente como a luz do sol e com seus longos cabelos da cor de ouro. E tomando Mariazinha pela mão, a conduziu até bem perto da cascatinha e lhe disse: "Tome desta água, minha filha. Deve estar cansada e esta água lhe fará bem." Mariazinha, que realmente sentia sede, tomou da água e imediatamente não se sentiu mais cansada. A boa fada levou então Mariazinha pela mão para dentro de uma gruta, onde tudo era bonito. De uma das paredes da rocha escorria água em todas as cores, e em todos os recantos da gruta haviam luzes que brilhavam e faiscavam e cintilavam igual vagalumes. Foi quando a boa fada falou novamente: "Sei perfeitamente o motivo da tua vinda, minha filha, pois eu escutei a tua reza. Escutei e enviei, pois em teu socorro, o meu coelhinho de halo azul, para que o mesmo alumiasse o caminho e te trouxesse até aqui." E segurando o condão mágico, de cuja ponta radiavam luzes e saltavam faixas em todas as cores, e tocando com este condão a cascatinha que escorria também do lado interior da gruta, falou mais uma vez para Mariazinha: "Possuo poderes para dar a você tantas riquezas quantas eu quiser. Junta as tuas mãos em concha e venha aqui captar as águas desta cascatinha." Mariazinha fez então o que a boa fada lhe pedia, e como juntasse as mãos para captar as águas que escorriam do rochedo, escutou então dentro de suas mãos um tilintar tão estranho e tão bonito que ficou sobressaltada. E como olhasse melhor, notou que as gotas de água estavam se transformando em cristais transparentes, e como a água refugia em diversas cores, também os cristais eram de todas as cores, pois haviam rubros, uns verdes, outros e ainda transparentes e claros como água pura, mas que cintilavam todos e emitiam reflexos de todas as luzes que brilhavam na gruta, de todas as cores que existiam na terra. Mariazinha compreendeu então o que a boa fada lhe oferecia: diamantes e pedras preciosas em quantidade, quantas quisesse ou quantas pudesse levar consigo. Se quisesse, poderia ela ser eternamente rica. Lembrou-se, porém, imediatamente dos santos ensinamentos da sua querida vovó, que lhe havia dito que a verdadeira felicidade não depende da riqueza. Lembrou-se mais que tinha saído para pedir a boa fada pelos habitantes da aldeia, onde todos sofriam fome e os rigores do inverno. Com as mãos transbordantes de pedras preciosas que cintilavam e que resplandeciam em todas as cores, Mariazinha se ajoelhou diante da boa fada e pediu: "Minha querida boa fada, quero te agradecer tamanha bondade. Porém não era isso que eu desejava de coração. Queria eu pedir que hoje, no dia do Natal, todos os habitantes da minha aldeia fossem felizes, para que nada lhes faltasse, para que não sentissem frio e tivessem o suficiente para se sentirem alegres e satisfeitos. Eu acho que o exagero pode acabar com tudo isso." Ao que respondeu sorridente a boa fada: "Vai, minha filha. Eu queria apenas verificar se tens o coração realmente puro. Volta depressa para casa, pois pedirei ao menino Jesus para que te atenda e que ele te abençoe." E como Mariazinha olhasse ao redor de si, não viu mais ninguém. A fada não estava mais ali, e também a fonte multicor e a gruta haviam desaparecido. Também as pedrinhas que antes segurava nas mãos haviam se diluído em luz. Somente o coelhinho de halo azul estava sentado no chão, fazendo carinha alegre, e que falou: "Vamos então voltar depressa para casa, Mariazinha, antes que a tua querida vovó note a tua falta.
E assim andaram depressa, sempre na réstia da luz azulada que o bom coelhinho ia deixando pelo caminho. E como chegassem logo de volta à aldeia e quisessem entrar em sua casa, ela escutou de repente uma voz que chamava, uma voz a mais conhecida e a mais querida deste mundo. Levanta depressa, Mariazinha. Como é possível uma menina da tua idade dormir na noite de Natal? Papai Noel já estava à tua procura. Venha ver depressa o que ele deixou para ti. Agora, de repente, Mariazinha se lembrava. Havia se deitado de tardezinha porque fazia tanto frio. E levantando agora, já não sentia mais esse frio. Um calor brando enchia a sala onde estava o pinheirinho tão bonito como nunca antes, enfeitado de bolinhas de todas as cores, cheio de velinhas acesas. E havia nos ares um cheirinho tão bom de doces que somente a querida vovozinha sabia fazer. E viu também um vestidinho novo, cor-de-rosa, que ela tanto desejava, mais uns bonitos sapatos brancos e um livro de contos de fadas, onde na capa logo reconheceu a figura da boa fada. E tanta coisa mais que nem podia perceber tudo com um só olhar. E pouco tempo depois, quando Mariazinha foi, junto com a sua querida vovó, para a igreja, toda iluminada, para agradecer ao menino Jesus tamanha felicidade, notou que também a rua estava mais bonita do que nunca. Havia terminado de nevar, a rua estava varrida, as cavas estavam iluminadas, e mesmo da rua se viam, em toda parte, árvores de Natal todas enfeitadas e com velinhas acesas de todas as cores. Neste momento, Mariazinha se lembrou das muitas pedrinhas bonitas, transparentes, de todas as cores, que ela tinha nas mãos bem há pouco, na floresta alta, quando fora pedir à boa fada felicidade para sua aldeia. Mas, querida vovó, o menino Jesus já esteve em nossa aldeia? Não, minha querida, mas com toda certeza esteve na cidade, pois hoje de tarde chegou aqui um grande carroça, carregada de presentes para os lenhadores e suas famílias. Não queria a empresa que todos sofressem mais tempo. Queria que os operários tivessem um Feliz Natal. Neste momento, como subissem a escada de entrada para a igreja, a Mariazinha, segurando a mão da sua querida vovó, escutaram o órgão tocar e como terminou a história do coelhinho do ala azul, vamos todos cantar. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz.